Caso você esteja procurando suplementos de qualidade, whey protein, creatina, inclusive roupas, tá? Tem uma segunda pele aqui da Growth que é muito top. Caso você queira, inclusive, ficar idêntico ao Kaique, cara, utilize o cupom Carlos, que é garantido que você vai ficar, beleza? Agora vamos pro vídeo. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui. Pessoal, vocês lembram daquela previsão que o Siban fez de que tentaria subir nesse Prague Pro, que lembrando, tá? Acontece nesse final de semana com aproximadamente 103 e 112 quilos? Esquece isso, tá? Provavelmente o Siban vai subir com no mínimo 116 quilos. Por quê? Porque ele revelou que ontem, quarta-feira no caso, faltando 3 dias para o Prague, ele estava pesando 118 quilos, ou melhor, né, 260 libras. Para você ter uma noção, esse foi o peso revelado, pelo menos, né, cara, pelo que eu vi foi a página Wolves The Best Bodybuilding, né, que postou que o Rafa, ele tava com 260 libras, né, cara, pro Romania Pro, então é um peso considerável, né, claro, tá, o Siban, ele é um cara um pouco mais alto, né, ele tem, mano, eu sei, tá, a medição oficial, ela fala que ele tem 1,85 m, tá, mas eu acredito que ele tem 1,83 m, no máximo 1,84 m, né? Porque ele tem um pescoço bem comprido, sabe? Ele tem a cabeça também bem alongada. Pô, ó o papo que o vídeo já tá começando, né? Mas é o seguinte, rapaziada. Esse vídeo começa com o Siban conversando um pouco com o Wayne Rambold, né? Falando ali sobre os planos de estratégia, né? De alimentação em relação ao carb up, né? A como vai ser essa fase de depletação que ele tá passando. Coisa que eu confesso pra vocês, eu não imaginaria que ele fosse fazer. Eu só imaginaria que ele fosse chegar um pouco mais cheio, entendeu? Sem estar tão condicionado assim. Mas parece que sim, eles ainda estão se preocupando com o condicionamento. E o Wayne Rambold fala pra ele, olha, hoje é o último dia aí de carbo baixo, né? E amanhã ele já começa a comer um pouco mais para que, obviamente, no sábado ele já esteja cheio. E aí o Siban, né, escuta ali de maneira bem atenciosa todas as instruções ali do Reni, tá certo? Depois eles vão fazer um treino de peito. É até curioso porque o Siban pergunta pro Reni, né? Você acha que eu faço qual pose de mais musculoso, né? Porque o Siban, cara, ele vem, eu não sei se vocês perceberam, mas ele vem implementando uma pose nova, né? Da qual ele joga os braços de uma maneira cruzada. É uma variação daquela pose do Crab, sabe? Que no caso é a variação que o Phil Heath usava muito, né? Que o Ronnie Coleman também usava bastante, né, cara? Que é a versão que você mostra toda a sua brutalidade. Inclusive, o Horse estava usando muito bem aí nesse último campeonato que foi no Romania Pro. O Siban, ele vem fazendo essa pose, só que com a variação meio que única dele, né? Ele coloca os braços bem lá na frente, cruza bastante, né? Fica um bem próximo do outro. Isso, obviamente, para fechar o gap ali do braço dele. E acaba que o braço, que é um ponto fraco dele, pelo fato dele estar, digamos assim, fechando muito o braço, né, o pico fica bem forte e não fica tão fraco assim. E levando em consideração que ele tem um ombro muito grande, o trapézio muito grande também, essa variação tá muito boa. Tanto é que o Enem fala pra ele, cara, faz essa pose, tem que fazer essa. Aí ele pergunta, pô, faço a outra variação também, né, que é aquela que ele coloca a mão ali no quadríceps, né? E ele falou também faz essa também, tá? Eu acredito que ele deveria manter só uma, né? Que ficaria mais interessante. Afinal, né? Um show open, então ele tem que ficar bem preenchido. Eu não sei se vocês viram, cara, mas tem uma foto do Siban ao lado do Words, do Ramon, cara, ele fazendo esse mais musculoso nessa variação, né? Do Crab. E, cara, o bicho fica monstruoso, sabe? Muito volumoso mesmo por conta, né, cara? Do trapézio do ombro dele, sabe? O frame dele realmente fica bem imponente. Mas seguindo aqui pro vídeo, ele começa a mostrar ali um pouco mais de shape, né? Tira o casaco que ele tava usando. Aí ele fala, né? Pô, quero ver se eu tô recebendo um pump, né? Porque segundo o Siban, ele se depleta tanto para bater o peso da Classic Physique que nem pump ele sente na reta final, né, da preparação. E nessa reta final aí, pra esse Prague Pro, é uma das únicas vezes que ele tá assistindo pump, entendeu? Tanto é que ele até comenta que ele tava treinando com o Martin e com o Brett, e ele falou, cara, eu tô sentindo pump aqui na minha dorsal. Os caras falaram, pô, mas isso é normal. Ele falou, não, pra mim não, que eu sempre tô flat. Então eu não sinto isso aqui, não é comum pra mim. Mas resumindo, tá? Ele começa a mostrar ali um pouco do físico dele, aí ele fala, pô, esse espelho aqui tá meio esquisito, né? Parece aquele espelho de circo, entendeu? O cara fica todo esquisito, todo deformado, né? Aí o Wayne leva ele pra outro espelho, pra uma sala ali que mostra de uma maneira mais real aquilo que ele tá, né, na vida real, pra não ter, obviamente, distorções. E aí ele começa mostrando um pouco o braço, né, o tríceps dele. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? O tríceps do Siban me parece estar muito forte e é algo que eu tô curioso para ver porque é o seguinte, isso é algo que eu inclusive comento muito, né, e que todo mundo sempre comenta. Quando o cara se depleta muito para bater o peso de uma categoria, geralmente o que vai embora são os pontos fracos, né, o ponto que o cara não tem tanta densidade. Aí eu me pergunto, será que isso também vai se refletir no braço do Siban? Porque ele fez um treino, cara, com o Wayne mostrando ali o braço e quando o Wayne levantou assim a camisa dele para mostrar o tríceps, cara,
o tríceps do Saban tava muito volumoso, cara, muito volumoso mesmo. Ele sempre teve um formato de tríceps bom, né? A cabeça lateral, ela é bem volumosa, bem arredondada, a cabeça longa também, né? Olha aí, gente, já começou falando da cabeça do Saban de cima, estamos falando agora da cabeça ali do tríceps. Eu desconfio. Então, assim, de fato, né, anatomicamente falando, não é um ponto fraco. Só que eu imagino, cara, como anatomicamente falando não é um ponto fraco, ele colocando mais volume agora, será que vai dar uma diferença muito grande pro braço dele? Eu realmente tô curioso pra ver isso, tá? Aí depois ele mostra um pouco do abdômen, do oblíquo, ele tá bem marcado. Outro ponto que eu tô curioso pra ver também é esse aqui, tá certo? Porque é o seguinte, o abdômen do Saban, em especial nesse Mr. Olympia de 2024, tava muito flat, muito mesmo. Deu pra ver que ele sofreu demais pra bater o peso esse ano. A pele, cara, do abdômen dele tava muito fina, entendeu? Então, assim, pra atingir esse nível de definição que ele precisou chegar agora em 2024, ele se depletou muito, cara. Ficou muito flat mesmo. Eu tô curioso pra ver como ele mais cheio essa região dele vai se comportar, entendeu? Inclusive, quando ele mostra, que levanta um pouco ali pra mostrar o oblíquo, dá pra ver o braço dele, cara, tá um pouco mais volumoso, entendeu? Tô querendo saber, né, cara, como esse braço vai se comportar ao lado de um cara que tem um braço muito forte, que é o caso do Martin, né, cara? Ele tem um braço bem arredondado, não tem tanto detalhe, mas é um braço bem arredondado. Então, obviamente, pode complicar muito a vida do Saban no duplo bíceps de frente, mesmo ele tendo um frame absurdo, né, uma dorsal fenomenal. Aí depois ele mostra um pouco mais a perna, dá pra ver que ainda assim ele tá com os cortes bem aprofundados. E a perna do Saban, cara, é algo que vem me dividindo um pouco, sabe? Porque assim, em alguns ângulos parece que ele tá com a perna bem volumosa, mas em outros parece que vai faltar perna, entendeu? Ainda mais, pô, olha o Martin, mano, o cara tem, mano, dois troncos ali na perna dele, entendeu? A perna do bicho é muito cheia porque ele tem os ventres musculares muito arredondados, né? Quando você olha para a história do Saban, é até curioso você ver como hoje a perna dele, né, não chama mais tanta atenção de frente, né? Porque quando o Saban começou na Classic, a reclamação do pessoal era que a perna dele era muito volumosa para Classic, né? Ele não representava um físico Classic porque ele era meio que o oposto, né, do pessoal antigo. Ele tinha um braço fraco e a perna volumosa, né? O pessoal antigamente era diferente, né? Era a perna ali fraca e o braço volumoso, né? Então, esse era um dos motivos de reclamação. E agora me parece que a perna dele, sim, mesmo ainda mantendo a profundidade de corte, eu não sei, cara, parece que é algo que vai cobrar muito dele, tá? Só que de lado, aí o jogo vira, né, cara? A perna dele ainda tá muito volumosa, muitos cortes ainda, algo que eu tava realmente curioso pra saber, né? Se ainda ele iria conseguir manter esses detalhes que ele tem na parte lateral, que é algo que dá um visual muito único pra ele. Ele tá conseguindo manter. A luz não tá tão boa assim, não dá pra ver com tanta clareza, né, cara, a profundidade do corte, mas ele fala que ainda ele tá conseguindo manter os detalhes, então, inclusive se a gente faz uma edição aqui na imagem, dá pra ver sim, tá, que os cortes estão aprofundados e no palco com certeza com a luz melhor, com a tinta, vai ter, digamos assim, né, um destaque a mais, entendeu? Então a perna dele de lado é um ponto muito forte que ele deve manter. O glúteo dele dá pra ver, inclusive, que tá marcado. E por que eu falo isso? Porque é o seguinte, cara, o peitoral de lado dele, né, inclusive, ele mostra um pouco da parte superior. É uma pose que realmente, cara, pode complicar muitos opens aí nesse Prague Pro, entendeu? E ele manter o detalhe da parte inferior é crucial para que essa pose ela continue chamando a atenção. O Saban, ele é muito malandro nessa pose porque ele usa todo o frame dele, ele também tem, né, esse tipo de detalhamento que faz com que ele seja diferente. Se você for olhar, cara, ele ao lado do Martin, por exemplo, o nível de detalhamento é muito grande, entendeu? Se você for colocar ao lado do Horse também, cara, porque o Horse, ele é um cara que mesmo que tenha um volume, tenha detalhamentos ali bem bonitos, como por exemplo no oblíquo dele, ele não tem o mesmo nível de detalhamento, por exemplo, no peito, até na parte lateral ali do vasto lateral também não, tá? Sim, ele tem no posterior, mas não no vasto lateral. Então, o Saban, ele trazendo detalhes e esse preenchimento, é uma pose que realmente ele pode ganhar de todo mundo, tá? O peitoral de lado, então o Chris realmente pode baixar a autoestima de algumas pessoas, tá? E quando eu vejo isso, com todo respeito ao Rafa, mas eu acredito que foi até uma estratégia inteligente dele evitar um confronto com o Saban. Não é que eu acredite que ele fosse perder pro Saban, não é isso, tá? Mas imagina, por exemplo, que ele vai confrontar com o Saban, ele vence o Saban, mas não é por uma distância tão grande. Ou ele acaba ficando assim tão parelho que dá pra argumentar em favor do Saban. Imagina isso, cara. Mano, o Rafa, ele já vem, né, lá na gringa, tá? Aqui não, pessoal. Aqui, pelo amor de Deus, né? O Rafa ainda assim é muito bem respeitado. Mas lá na gringa, teve toda aquela polêmica, né, das fotos no espelho, de que tava iludindo, né? Até o Jay Cutler, o Milos comentou sobre isso.
Então imagina se o Siban chegar lá e ficar bem ao lado do Rafa, né? Vai diminuir ainda mais, entendeu? A moral dele. Isso obviamente também pode acontecer com os outros atletas. Eu me refiro principalmente ao Martin, tá? O cara é o atual top 4. Dá pra ver, né, que obviamente ele não tá indo pra brincar também. Ele falou que ele vai trazer a melhor versão dele e tem que fazer isso porque é o seguinte, velho. O Siban, ele não tem obrigação nenhuma de ganhar. O lance é esse, por isso que ele tá tão leve. Já os caras, mesmo que não tenha essa obrigação, mas aquela parte do ego, entendeu? Eles sentem, obviamente, uma necessidade de fazer com que o Siban pareça um amador, né? Mano, é Open versus Classic. Então o Open, ele tem que... Não é só ganhar, entendeu? É ganhar de uma maneira convincente, é atropelar o Siban, sabe? Isso é o papel que o Open ele deve imaginar na cabeça dele, né? Pô, eu tô no nível acima, né? Eu sou a categoria principal do bodybuilding, né? Então, obviamente, eu tenho que fazer com que esse cara daqui, ele não fique tão bem ao meu lado, né? E se vencer aí, mano, é loucura, tá? Se o Sibão vencer isso, cara, e vencer assim, de uma maneira que você olhe que não seja pelo nome, e sim por shape, pelo amor de Deus, cara, vai ser... É um barulho gigantesco, tá? E bom, pessoal, o momento que o Siban fala sobre o peso dele é nesse aqui, ó. Ele tá fazendo a elevação lateral, aí ele faz esse mais musculoso, né, cara? Preenchido, muito volumoso. Aí o cara pergunta pra ele, qual é o teu peso? Aí ele fala 260 libras. É claro, tem alguns pontos aqui que precisamos deixar claro, né? Como, por exemplo, ele tinha acabado de chegar de viagem. O Wayne falou que ele também estava com a ingestão muito alta de água, né? Só que, claro, né, rapaziada, também tem os contrapontos, né? O cara tá na fase de depletação, né, cara? Então, pelo menos, cara, eu acredito que 116, 115 é uma possibilidade bem real. Insano, cara, imagina isso, tá? O cara saiu de 109, mano, pra 116, 117. Já pensou, cara? Com a qualidade que ele traz. Assim, eu não diria que no extremo do condicionamento, da definição. Mas imagina algo próximo, por exemplo, a 2023. Entendeu? Que ele não tava tão definido assim, mas ele tava muito bem condicionado. É possível, cara. Mas é isso aí, temos que esperar, né, pra ver o que ele vai trazer. E aí, rapaziada, qual as expectativas de vocês pra esse campeonato? Vocês acham que é possível o Siban ganhar, cara, esse Prague Pro? Eu não sei, cara, eu ainda tô dividido em relação a isso, mas tô curioso pra ver, tá? Lembrando, rapaziada, suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. É até, mano, dá até vergonha de pedir aqui, né? Mas, cara, se possível, eu utilizo o cupom Carlos, tá? Eu sei que infelizmente, né, rapaziada, aconteceu tudo isso aí, depois eu explico pra vocês, beleza? Vamos acabar esse vídeo bem, tamo junto, rapaziada, valeu, é nóis.